Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A penumbra do quarto mal deixava entrever os contornos de seus corpos. As cortinas grossas filtravam os últimos raios do sol lisboeta, tingindo o ambiente de um âmbar melancólico. Clara permanecia de pé junto à porta entreaberta, com os lábios trêmulos e o coração acelerado. Seu vestido de seda cor de vinho caía suavemente sobre seus ombros, revelando sua clavícula adornada com uma delicada corrente dourada. As alças caídas acrescentavam um tom quase teatral à sua silhueta. À sua frente, Miguel estava sentado na beira da cama, sem camisa, com as mangas das calças amassadas, como se as tivesse puxado às pressas. Seus olhos, normalmente doces, agora eram um oceano escuro de culpa e medo. Clara, não é o que parece. Sua voz tremia. Naquele instante, ela entendeu tudo. O perfume doce e barato que ainda pairava no ar, uma segunda xícara de café ainda quente sobre a mesinha de cabeceira, e aquela sombra feminina que há poucos segundos havia desaparecido pela varanda. Clara sentiu um nó na garganta e suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou contra o batente da porta, cravando as unhas na madeira. Sua respiração era entrecortada, quase dolorosa. Desde quando? Desde quando você me faz de idiota? A voz de Clara era quase um sussurro, mas cada palavra caía com o peso de um martelo. Miguel não respondeu, apenas abaixou o olhar para o chão, onde ainda havia uma sandália feminina esquecida. Retorno ao início da história, a apresentação da vida de Clara antes da traição. Algumas semanas antes daquele dia, a vida de Clara era um quadro perfeitamente pintado. Ela trabalhava em uma prestigiada agência de publicidade no coração de Lisboa, adorava longas caminhadas pelo bairro histórico de Alfama, e tinha um apartamento elegantemente decorado em Chiado. Todas as manhãs, Clara descia as escadas com seus saltos ecoando com confiança no mármore, sua bolsa pendurada no braço e um vestido impecavelmente passado que sempre realçava sua figura. Ela gostava de se olhar nas vitrines das lojas e ver refletida a imagem de uma mulher que tinha tudo sob controle. Miguel, seu namorado há 4 anos, era o complemento perfeito para aquela vida ideal. Ele trabalhava como arquiteto freelancer e passava longas horas em casa, desenhando plantas e ouvindo jazz. Eles eram o casal que todos os amigos invejavam, jantares românticos, fotos felizes nas redes sociais e um anel de noivado que brilhava no dedo de Clara como uma promessa eterna. Mas, como costuma acontecer, a perfeição frequentemente esconde pequenas rachaduras invisíveis a olho nu. Tudo começou com uma simples mudança de horário no trabalho. A empresa havia implementado um novo regime que obrigava os funcionários a chegarem 1 hora mais cedo. O que parecia ser um ajuste insignificante começou a desgastar lentamente o equilíbrio de Clara. As noites ficaram mais curtas, o sono mais leve, e suas manhãs mais caóticas. Ela chegava em casa exausta, com os saltos nas mãos e a maquiagem borrada. Miguel tentava ser compreensivo, mas frequentemente ela o encontrava distraído, com o celular na mão e um sorriso nervoso quando ela o surpreendia escrevendo mensagens. "Está tudo bem, amor?" perguntava Clara, tentando soar despreocupada. "Sim, claro, tudo bem. É do trabalho." Mas o sexto sentido de Clara, aquela voz interior que raramente falha, começou a sussurrar que algo estava errado. Numa sexta-feira à tarde, Clara decidiu sair mais cedo do trabalho. Ela se sentia exausta, com uma dor persistente na nuca que não desaparecia nem com os comprimidos que sempre carregava na bolsa. Subiu no bonde e encostou a cabeça na janela, observando as ruas de Lisboa passarem como um rio de cores e sombras. Quando chegou ao apartamento, a porta estava entreaberta. O coração de Clara disparou. Ela empurrou lentamente a porta e entrou, ouvindo atentamente.
O cheiro de perfume barato a atingiu como um tapa no rosto. Miguel. Você está em casa? O silêncio foi sua única resposta. Ela caminhou lentamente até a sala de estar e viu 2 taças de vinho sobre a mesa, uma delas com marcas de batom vermelho. Seu olhar pousou em um lenço de seda azul que não era seu, jogado sobre o braço do sofá. Clara sentiu a raiva e o medo se misturarem dentro dela, formando um nó em seu estômago. Ela saiu do apartamento quase correndo, com o coração disparado. Naquela noite, Miguel chegou tarde, com um sorriso despreocupado e uma desculpa ensaiada demais. Mas algo em seus olhos denunciava que ele estava mentindo. Eu estava com alguns colegas de trabalho. Nada demais. Clara não disse nada. Ela simplesmente foi para a cama e fechou os olhos, fingindo dormir. Mas, naquela noite, a semente da desconfiança já havia criado raízes em seu coração. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de rotina e desconfiança. Clara tentava convencer-se de que as suas suspeitas eram infundadas, que o lenço azul e as taças de vinho podiam ter uma explicação lógica. Mas, sempre que olhava para Miguel, sentia que algo entre eles havia se quebrado. Numa noite, enquanto jantavam na pequena mesa da sala, Clara decidiu confrontá-lo. Miguel, posso perguntar-te uma coisa? Disse com uma voz firme, embora suas mãos tremessem ligeiramente sobre o prato. Claro, amor. O que se passa? Respondeu ele com o seu sorriso encantador. Clara respirou fundo antes de falar. Por que é que ultimamente te sinto tão distante? Porque sinto que algo está a acontecer e não queres dizer-me. O rosto de Miguel mudou subtilmente. Ele baixou o olhar e começou a brincar com o garfo nas mãos. Estás cansada, Clara. Tens trabalhado demasiado, e eu também tenho estado estressado com os projetos. Não penses demais, está bem? A evasão na resposta dele foi como um balde de água fria. Mas Clara decidiu não insistir. Não naquela noite. No sábado seguinte, Miguel disse que ia encontrar-se com um velho amigo. Clara ficou sozinha no apartamento, olhando para o ecrã do telemóvel e reprimindo o impulso de ligar para ele a cada 5 minutos. Vestiu um robe leve de cetim cor-de-rosa, prendeu o cabelo num coque desalinhado e acendeu uma vela aromática na sala. O silêncio do apartamento era quase ensurdecedor. Tentou distrair-se com um filme, mas cada vez que o telemóvel vibrava, o coração dela dava um salto. No final, decidiu sair para caminhar. Lisboa estava deslumbrante naquela noite, com as luzes da cidade refletindo-se no Tejo. Parou num pequeno bar perto do cais do Sodré e pediu uma taça de vinho branco. Sentada sozinha num canto, observava os casais que riam e se davam as mãos. Uma sombra de melancolia cobriu o seu rosto. Por que me sinto tão sozinha, se, supostamente, tenho tudo? Pensou. Quando voltou para casa, já passava da meia-noite, e Miguel ainda não tinha regressado. Na manhã seguinte, Clara foi acordada pelo barulho da porta principal a fechar-se. Miguel havia chegado, com o cabelo despenteado e a gola da camisa amarrotada. Onde estiveste? Perguntou ela, sentada no sofá com uma chávena de café nas mãos. Já te disse, estive com um amigo. Ficamos até tarde a conversar. Miguel evitava olhar para ela enquanto deixava as chaves sobre a mesa. Clara assentiu lentamente, mas os seus olhos focaram no telemóvel dele, que sobressaía ligeiramente do bolso do casaco. Quando Miguel entrou na casa de banho, deixando o casaco pendurado numa cadeira, Clara não conseguiu resistir. Pegou no telemóvel e desbloqueou o ecrã. Lá estava, uma mensagem recente de um número desconhecido. A noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em ti. O coração de Clara pareceu parar.
As suas mãos tremiam enquanto deixava o telemóvel de volta no lugar. Sentiu que o ar do apartamento se tornará irrespirável. Quando Miguel saiu da casa de banho, Clara já tinha tomado uma decisão. Preciso sair para caminhar. Não me esperes para o almoço. Saiu do apartamento com lágrimas a acumularem-se nos olhos, mas com uma determinação que nunca antes tinha sentido. Clara decidiu não o confrontar ainda. Não até ter todas as peças do quebra-cabeça. Durante as semanas seguintes, começou a observar cada detalhe, os horários de Miguel, as mensagens que chegavam ao telemóvel, as pequenas mudanças no comportamento dele. À noite, muitas vezes fingia estar a dormir enquanto ele escrevia mensagens com o brilho do ecrã iluminando o rosto. Uma tarde, Clara decidiu agir. Terminou o trabalho mais cedo e voltou para casa sem avisar Miguel. Sentou-se na penumbra da sala, esperando que ele chegasse. Por volta das 5 da tarde, a porta abriu-se lentamente. Miguel entrou, mas não estava sozinho. Uma figura feminina acompanhava-o, rindo suavemente. Era alta, com o cabelo escuro preso num rabo de cavalo alto e um sobretudo bege que mal cobria as pernas nuas. Clara prendeu a respiração e escondeu-se atrás do sofá. O coração batia tão forte que temia que eles pudessem ouvir. Tens a certeza de que ela não vai voltar tão cedo? Perguntou a mulher com uma voz doce. Não te preocupes, ela está no trabalho. Temos tempo. Clara sentiu a raiva subir pela garganta, mas obrigou-se a manter o silêncio. Não agora. Não ainda. Clara saiu de casa sem que eles percebessem. Caminhou durante horas, deixando que o vento frio de janeiro secasse as suas lágrimas. Finalmente, tomou uma decisão. Naquela mesma noite confrontaria Miguel. Quando regressou ao apartamento, já era quase meia-noite. Miguel estava sozinho, sentado no sofá com um copo de vinho na mão. Clara! Onde estiveste? Ela olhou para ele com frieza. Miguel, precisamos de falar. Agora mesmo. Miguel pousou o copo na mesa e assentiu. O ambiente na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Clara respirou fundo, preparando-se para o que estava prestes a acontecer. A sala estava iluminada apenas por um candeeiro de pé num canto. Miguel estava sentado, com o sobrolho franzido e as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Clara permaneceu de pé à sua frente, com os braços cruzados sobre o peito e o coração a bater com força. Quem era ela, Miguel? Perguntou Clara com uma voz firme, embora os seus olhos brilhassem com lágrimas contidas. Não sei do que falas. Vais mesmo começar com isso agora? Clara tirou o telemóvel do bolso e mostrou a captura de ecrã da mensagem que tinha lido dias antes. A evidência estava ali, fria e cruel. Isto também é um mal-entendido? Mais uma reunião de trabalho, Miguel. O rosto de Miguel ficou pálido. Ele olhou para o ecrã, depois para Clara, e finalmente baixou o olhar. Está bem, não te posso mentir mais. Mas não é o que pensas. Não significa nada para mim. Foi um erro. Apenas um momento de fraqueza. Cada palavra caía como um tijolo sobre o peito de Clara. Um erro? Um momento de fraqueza? Eu vi-te entrar com ela no nosso apartamento, Miguel. Na nossa casa. Isso também foi um erro? O silêncio instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo som do relógio na parede. Miguel levantou-se lentamente e caminhou até a janela. Clara, desculpa. Não sei mais o que te dizer. Mas Clara já não queria ouvir mais desculpas. Sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou para o quarto, fechando a porta com um estrondo seco. Essa noite, Clara não conseguiu dormir.
Ficou sentada na cama, abraçada a uma almofada enquanto as lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto. Ao seu lado, o telemóvel vibrava com mensagens das suas amigas perguntando se estava tudo bem. A certa altura da madrugada, ouviu o som da porta principal a fechar-se. Miguel tinha ido embora. No dia seguinte, Clara ligou à mãe. Mãe, preciso de te ver. Posso ir passar o fim de semana contigo? Claro, minha querida. Vem quando quiseres. Estou aqui para ti. A viagem até a casa da mãe, numa pequena vila nos arredores de Sintra, foi um alívio momentâneo. A mãe, uma mulher calorosa de cabelos grisalhos e sorriso doce, recebeu-a com os braços abertos. Minha menina, o que aconteceu? Conta-me tudo. Clara desabou em lágrimas enquanto contava cada detalhe do que tinha acontecido. As palavras saíam entrecortadas, cheias de dor e raiva. Como pude ser tão cega, mãe? Como é que não percebi antes? Não é culpa tua, Clara. O amor, às vezes, faz-nos ignorar o óbvio. Mas agora tens de pensar em ti mesma. Não deixes que isto te destrua. Depois de um fim de semana na casa da mãe, Clara regressou ao apartamento. A sensação de vazio era quase palpável. Os quartos pareciam mais frios, e o silêncio era ensurdecedor. Enquanto caminhava pelo corredor, os seus saltos ecoavam no chão de madeira. Parou à porta do quarto. Os lençóis ainda cheiravam ao seu perfume misturado com o da desconhecida. Clara decidiu que já bastava. Pegou numa caixa grande e começou a colocar dentro todas as coisas de Miguel, as roupas, os livros, as ferramentas de desenho. Enquanto arrumava os objetos, encontrou algo que a fez parar. Um pequeno envelope branco, escondido na gaveta da mesa de cabeceira. Com as mãos a tremer, Clara abriu-o. Lá dentro, havia uma fotografia de Miguel com a mesma mulher que ela tinha visto naquela tarde no apartamento. Estavam abraçados numa esplanada, sorrindo como se nada mais existisse no mundo. No verso da fotografia, uma data recente e um pequeno coração desenhado à tinta vermelha. Meu Deus, isto não foi apenas um erro. Não foi um deslize. Sussurrou Clara, sentindo como a raiva começava a substituir a tristeza. Naquela mesma noite, Miguel regressou ao apartamento. Trazia uma mochila ao ombro e uma expressão cansada no rosto. Posso entrar? Perguntou da porta. Clara deixou-o passar, mas não lhe ofereceu lugar. Ficaram de pé na sala, frente a frente. Miguel, encontrei isto. Clara mostrou-lhe a fotografia. Miguel fechou os olhos por um momento e passou a mão pela testa. Não consigo continuar a mentir-te, Clara. Sim, ela significa algo para mim. Mas eu não sei como aconteceu. No início, era apenas uma amizade, mas escapou-nos do controlo. O mundo de Clara pareceu desmoronar-se pela segunda vez. Então, o que estás aqui a fazer? Por que voltaste? Porque eu amo-te, Clara. Mas também a amo a ela. Estou confuso. Clara sentiu a raiva e a dor formarem um nó no peito. Não, Miguel. Não podes ter as duas coisas. Não podes ter-me a mim e a ela. Esta história termina aqui. Com lágrimas nos olhos, Miguel assentiu lentamente. Pegou na mochila, olhou para Clara uma última vez e saiu pela porta, deixando para trás o silêncio mais pesado que ela alguma vez tinha sentido. Os dias seguintes foram difíceis, mas, pouco a pouco, Clara começou a reconstruir a sua vida. Passava mais tempo no escritório, aceitava projetos que antes teria recusado e, acima de tudo, aprendeu a apreciar a sua própria companhia. Uma tarde, enquanto bebia café na varanda, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma paz estranha.
não preciso de ninguém para me completar. Estou bem comigo mesma. Sussurrou, deixando que o vento despenteasse o seu cabelo. No entanto, no fundo do seu peito, uma pequena centelha de esperança continuava a arder. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. O apartamento, outrora cheio de risos e conversas até de madrugada, agora era um refúgio silencioso onde Clara buscava consolo no trabalho, no exercício físico e em longos passeios à beira do Tejo. Os vestígios de Miguel tinham desaparecido do apartamento. As paredes pareciam mais vazias, os quartos mais frios. Mas, pouco a pouco, Clara começou a sentir-se mais leve, como se a cada dia que passava estivesse a libertar-se de um pequeno peso invisível que carregara durante anos. Numa noite, enquanto dobrava a roupa lavada no quarto, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Clara, sei que não devia escrever-te, mas não consigo parar de pensar em ti. Podemos falar? O coração de Clara disparou. Reconheceria aquele estilo de mensagem em qualquer lugar. Era de Miguel. Apagou a mensagem sem responder e deixou o telemóvel virado para baixo na cama. Não iria permitir que ele voltasse a entrar na sua vida. O trabalho tornou-se a sua maior salvação. Clara aceitava todos os projetos que lhe ofereciam, mesmo que isso significasse ficar no escritório até altas horas da noite. Os colegas começaram a notar a sua dedicação, e o chefe chamou-a um dia ao gabinete. Clara, tens demonstrado ser uma peça fundamental nesta empresa. Queremos oferecer-te uma promoção. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas de emoção. Pela primeira vez em meses, sentia que algo na sua vida estava a avançar, que o seu esforço estava finalmente a ser recompensado. A nova posição exigia que viajasse com mais frequência. Um dos seus primeiros destinos foi Porto, para assistir a uma conferência internacional de marketing. Na cidade do Douro, Clara sentiu pela primeira vez que estava a deixar para trás as sombras do seu passado. Ficou hospedada num hotel luxuoso, desfrutou de jantares solitários com vista para o rio e permitiu que o ritmo vibrante da cidade afastasse os seus pensamentos sombrios. Na última noite no Porto, Clara decidiu sair para beber um copo num pequeno bar de jazz perto da Ribeira. Vestia um elegante vestido preto de veludo, com uns sapatos de salto alto que lhe conferiam uma postura ainda mais sofisticada. O ambiente do bar era acolhedor, com luzes suaves e a voz delicada de uma cantora ao vivo preenchendo o espaço. Clara sentou-se num canto, pediu um copo de vinho tinto e deixou que a música a envolvesse. Este lugar está ocupado? Uma voz masculina tirou-a dos seus pensamentos. À sua frente estava um homem alto, de cabelo escuro e sorriso encantador. Usava um fato perfeitamente cortado e tinha uns olhos que pareciam ler cada canto da sua alma. Não, pode sentar-se. Respondeu Clara com um sorriso tímido. O nome dele era João, um empresário que estava na cidade para um evento de negócios. A conversa fluiu com naturalidade, como se conhecessem há anos. Clara sentiu algo que não experimentava há muito tempo, uma centelha de emoção, a sensação de ser vista e ouvida. No final da noite, João acompanhou-a até a entrada do hotel. Foi uma noite maravilhosa, Clara. Espero que possamos voltar a encontrar-nos. Clara sorriu, sentindo uma calorosa sensação no peito que não experimentava há meses. De volta a Lisboa, a rotina de Clara continuou. Mas agora, havia algo diferente, uma ligeira sensação de esperança que não a abandonava. No entanto, os fantasmas do passado ainda a assombravam. Numa tarde, ao regressar à casa depois do trabalho, encontrou um envelope colado à porta. Clara, por favor, deixa-me explicar. Só mais uma vez. Espero-te amanhã às 19 horas no nosso café de sempre. Miguel. Clara sentiu uma pontada de raiva e tristeza atravessar-lhe o peito.
Por que é que ele não podia simplesmente desaparecer da sua vida? Durante horas, debateu consigo mesma se deveria ir ou não. Finalmente, decidiu que precisava fechar aquele capítulo de uma vez por todas. No dia seguinte, Clara chegou ao café onde tantas vezes tinham partilhado pequenos almoços e longas conversas. Miguel já estava lá, sentado numa mesa perto da janela. Parecia diferente, mais magro, com olheiras escuras e uma expressão de tristeza que não conseguiu disfarçar ao vê-la entrar. Obrigado por vires, Clara. Não estou aqui para te ouvir justificar-te, Miguel. Só quero entender por quê. Por que fizeste aquilo? Miguel suspirou, passando as mãos pelo rosto. Porque fui um cobarde. Porque não soube valorizar o que tinha contigo. Porque fui egoísta. Mas juro-te que te amei, Clara. Ainda te amo. Clara olhou-o fixamente, procurando algo nos olhos dele, mas só viu um abismo de arrependimento. Miguel, já não importa. O que tínhamos quebrou-se, e há coisas que não podem ser reparadas. Eu segui em frente. E tu devias fazer o mesmo. Levantou-se da mesa, deixando Miguel com a cabeça baixa e os olhos vermelhos. Nessa noite, Clara caminhou pelas ruas de Lisboa, sentindo o ar fresco bater-lhe no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha recuperado o controle da sua vida. Ao chegar à casa, acendeu uma vela aromática, vestiu o seu robe de cetim cor-de-rosa e sentou-se junto à janela com um copo de vinho. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem de João. Olá, Clara. Como correu o teu dia? Pensei muito em ti. Clara sorriu e respondeu à mensagem. A vida continua. E desta vez, vou permitir-me ser feliz. As semanas transformaram-se em meses, e o frio inverno deu lugar a uma primavera quente e luminosa em Lisboa. Clara tinha aprendido a desfrutar da sua própria companhia, dos pequenos momentos de paz no apartamento e dos passeios ao pôr do sol junto ao Tejo. Mas, acima de tudo, tinha aprendido a sarar. Numa tarde, enquanto regressava do trabalho, decidiu entrar numa pequena loja de animais. Não tinha nenhum plano em mente, mas os seus olhos pararam numa gaiola onde um pequeno gato tigrado, de olhos dourados, a olhava com curiosidade. Como te chamas, pequenino? Perguntou, sorrindo. O funcionário aproximou-se. Ainda não tem nome. Encontramo-lo abandonado há algumas semanas. É um gato muito meigo, mas ninguém quis levá-lo para casa. Clara sentiu um nó na garganta. Aquele pequeno ser, tão frágil e carente de amor, refletia o seu próprio processo de cura. Vou levá-lo comigo. Ao chegar à casa, o pequeno gato começou a explorar o apartamento com curiosidade, saltando para o sofá e olhando para Clara com olhos cheios de confiança. Vou chamar-te Tito. Sim, Tito parece-te perfeito. Tito tornou-se a sua sombra. Dormia aos seus pés durante a noite, recebia-a à porta com um miado suave quando chegava do trabalho e acomodava-se no seu colo enquanto ela lia um livro ou assistia a um filme. Pela primeira vez em muito tempo, o apartamento voltou a parecer um lar. Numa tarde tranquila, enquanto Clara trabalhava a partir de casa com Tito a dormir sobre a sua secretária, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem de João. Olá, Clara. Vou estar em Lisboa este fim de semana. Gostarias de jantar comigo? Clara sentiu uma mistura de nervosismo e emoção. Olhou para Tito, que bocejou preguiçosamente, e sorriu. O que achas, Tito? Digo-lhe que sim? O gato soltou um pequeno miado, como se estivesse a aprovar a ideia. Está bem. Vamos arriscar. Clara respondeu à mensagem com um simples sim, adoraria. Na noite do jantar,
Clara vestiu um elegante vestido azul claro que realçava a sua figura e calçou uns sapatos de salto dourados. Olhou-se no espelho e, por um instante, viu uma mulher forte, confiante e, acima de tudo, livre. João esperava-a num restaurante acolhedor com vista para o Tejo. A conversa fluiu naturalmente, as gargalhadas foram sinceras e, por um momento, Clara sentiu que o mundo tinha parado. Clara, não quero pressionar-te, mas, gosto mesmo de ti. E adoraria continuar a conhecer-te melhor. Os olhos de Clara umedeceram-se ligeiramente, mas, desta vez, não por tristeza. Foi uma sensação de esperança, algo que ela pensava ter perdido para sempre. João, obrigada pela tua paciência. Não sei o que o futuro nos reserva, mas estou disposta a tentar. João segurou suavemente a mão dela e sorriu. Algumas semanas depois, Clara recebeu uma carta pelo correio. Ao abri-la, reconheceu a caligrafia de Miguel. Clara, espero que estejas bem. Queria escrever-te para dizer que lamento verdadeiramente. Mudei-me para outra cidade e estou a tentar recomeçar. Espero que um dia possas perdoar-me. Cuida-te muito. Clara dobrou cuidadosamente a carta e guardou-a numa gaveta. Não sentiu raiva, nem tristeza, nem sequer alívio. Apenas sentiu paz. Aproximou-se da janela onde Tito dormia tranquilamente sob o sol da tarde. Conseguimos, pequenino. Fechamos este capítulo. Tito levantou a cabeça, olhou para ela com os seus olhos dourados, que pareciam compreender tudo, e voltou a adormecer. Numa manhã soalheira de primavera, Clara saiu para a varanda com uma chávena de café nas mãos. Tito seguiu-a, saltando agilmente para uma cadeira e enrolando-se no colo dela. O telemóvel vibrou com uma mensagem de João: Bom dia, Clara. Apetece-te um passeio esta tarde? Clara sorriu enquanto acariciava as costas de Tito. O que achas, Tito? Vamos passear hoje? O gato respondeu com um suave ronronar, e Clara soltou uma gargalhada leve. A dor do passado já não tinha poder sobre ela. Tinha aprendido a libertar-se, a curar-se e, acima de tudo, a amar-se a si mesma. A vida nem sempre segue o guião que imaginamos. Às vezes, parte-nos em pedaços, mas é nesses pedaços que encontramos a oportunidade de nos reconstruir, mais fortes, mais sábios e, acima de tudo, mais livres. Clara levantou-se, com Tito a segui-la de perto. Fechou a porta da varanda atrás de si e entrou no apartamento, onde a luz do sol iluminava cada canto. O passado era apenas isso, passado. O futuro, por sua vez, estava cheio de possibilidades. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.